Bíblia Septuaginta. Gênesis, capítulo 12. Disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, e vem para a terra que eu te mostro. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e serás bem-aventurado. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti, todas as tribos da terra serão benditas. Então Abrão partiu, conforme o Senhor falara com ele, e Ló partiu com ele. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã. Tomou Abrão a Sarai sua esposa, e a Ló, filho de seu irmão, e a todos os seus bens, tantos quantos tinham adquirido, e a cada alma que tinham adquirido em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E foram até Canaã. Atravessou Abrão a terra, longitudinalmente, até o local chamado Siquém, até o Carvalho Alto. Os cananeus então habitavam a terra. E o Senhor apareceu a Abrão, e disse-lhe: Eu darei esta terra à tua descendência. E Abrão construiu ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E partiu dali para a montanha que estava ao leste de Betel, onde armou a sua tenda, em Betel, perto do mar, com Ai para o oriente. E edificou ali um altar ao Senhor. E invocou o nome do Senhor. Partiu dali Abrão, e foi e acampou-se no deserto. Houve fome na terra, e Abrão desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome prevaleceu na terra. Aconteceu, quando Abrão estava próximo de entrar no Egito, que ele disse a Sarai, sua esposa: Eu sei que és mulher formosa. Virá acontecer, quando os egípcios te enxergarem, que eles dirão: Esta é a sua mulher, e eles me matarão, contudo poupar-te-ão a vida. Dize, portanto: Eu sou sua irmã, o que irá resultar em bem para mim, graças a ti, e viverá a minha alma por tua causa. E sucedeu quando Abrão tinha entrado no Egito, que os egípcios viram a sua esposa e perceberam que ela era muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e a elogiaram diante de Faraó, e a trouxeram para a casa de Faraó. Trataram eles bem Abrão por causa dela, e ele veio a ter ovelhas, bezerros, jumentos, servos e servas, mulas e camelos. Então Deus afligiu a Faraó e a sua casa com grandes e severas aflições, por causa de Sarai, esposa de Abrão. Faraó, tendo chamado Abrão, disse-lhe: Que é isso que fizeste para mim? Pois não me disseste que ela é tua mulher. Por que, pois, afirmaste: Ela é minha irmã, e eu a tomei como esposa para mim? Agora, eis que a tua mulher está diante de ti. Leva-a contigo, e vai-te embora rapidamente. E Faraó ordenou aos seus homens a respeito de Abrão, a fim de acompanhá-lo e conduzi-lo adiante, e a sua esposa, e a tudo o que ele tinha. E Ló estava com ele. Bíblia Septuaginta. Gênesis, capítulo 13. Abrão subiu do Egito, ele e sua esposa, com tudo o que possuía, e Ló junto com ele, para o deserto. Abrão era muito rico em gado, prata e ouro. Então ele foi para o lugar de onde tinha saído, para o deserto, indo até Betel, no local onde a sua barraca estava anteriormente, entre Betel e Ai, chegando ao lugar do altar que havia antes construído. E ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que viera com Abrão, tinha ovelhas, bois e tendas. Contudo a terra não era grande o suficiente para viverem juntos, porque seus bens eram muitos, e não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Os cananeus e os ferezeus então habitavam a terra. E disse Abrão a Ló: Que não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Vê. Não está toda a terra diante de ti. Separa-te de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Então Ló, levantando os olhos, observou toda a circunvizinhança do Jordão, que era toda regada, antes de Deus subverter a Sodoma e a Gomorra, como o jardim do Senhor, e como a terra do Egito, indo para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a região ao redor do Jordão.
E Ló se foi partindo do leste, ficando cada um separado do seu irmão. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou em uma cidade das redondezas, armando a sua tenda em Sodoma. Os homens de Sodoma, entretanto, eram maus e excessivamente pecaminosos diante de Deus. E Deus disse a Abrão, depois que Ló partiu, separando-se dele: olha para cima com os teus olhos, do lugar onde estás agora olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o mar. Porque toda a terra que vês eu irei dá-la a ti, e à tua descendência, para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra. Se alguém for capaz de contar o pó da terra, então será a tua descendência também contada. Levanta-te a percorrer a terra, tanto no seu comprimento como na sua largura, pois hei de concedê-la a ti, e à tua descendência, para sempre. Então Abrão, desmanchando a sua tenda, foi-se e habitou junto ao carvalho de Manre, que estava em Hebrom. E lá, ele construiu um altar ao Senhor. Bíblia Septuaginta. Gênesis, capítulo 14. Aconteceu então, no reinado do rei Arrafel, de Sinear, e no de Arioque, rei de Elazar, que Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei das nações, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zebuim, e contra o rei de Belá, essa é Zoar. Todos esses se reuniram de comum acordo no Vale do Sal, esse é o Mar Salgado. 12 anos haviam eles servido a Quedorlaomer, e no 13º ano, revoltaram-se. No 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e cortaram em pedaços os gigantes de Asterote e de Carnaim, e outras nações fortes junto com eles, e os Emis na cidade de Savê, e os Oreus nas montanhas de Seir, perto do Terebinto de Parã, que está no deserto. E voltando, chegaram à fonte do juízo, que é Cádiz, e cortaram em pedaços todos os príncipes de Amaleque e os amorreus que habitavam em Azazontamar. O rei de Sodoma saiu, com o rei de Gomorra, o rei de Admá, o rei de Zebuim, e o rei de Belá, essa é Zoar, e se puseram em ordem contra eles, para a guerra, no Vale do Sal, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei das nações, contra o rei Arrafel, de Sinear, e contra o rei de Elazar, os 4 reis contra os 5. Ora, o Vale do Sal consiste de poços de betume. O rei de Sodoma fugiu, como também o rei de Gomorra, e caíram ali. E os que ficaram fugiram para a região montanhosa. Tomaram eles toda a cavalaria de Sodoma e Gomorra, e todas as suas provisões, e se foram. Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e partiram, pois ele morava em Sodoma. Então, aproximando-se um dos que haviam sido resgatados, o relatou a Abrão, que passava. E habitava ele junto ao carvalho de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, aliados de Abrão. Abrão, tendo ouvido que Ló, seu sobrinho, havia sido preso, arregimentou seus próprios servos, nascidos em sua casa, 318 homens, e perseguiu-os até Dan. E veio sobre eles a noite, ele e os seus servos, e os feriu e perseguiu até Obá, que está à esquerda de Damasco. E recuperou toda a cavalaria de Sodoma, resgatando também o seu sobrinho Ló com todas as suas posses, as mulheres e o povo. O rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro depois que ele voltou da matança de Quedorlaomer e dos reis que estavam junto dele, vindo para o vale de Savé. Essa era a planície dos reis. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, que fez o céu e a terra, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em teu poder. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me os homens e toma os cavalos para ti. Mas Abrão disse ao rei de Sodoma: Estendo a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que fez o céu e a terra, que não irei tirar, de todos os teus bens, desde uma corda até um cordão de sandália, para que não digas, enriqueci Abrão, exceto as coisas que os jovens comeram, e a parte dos homens que foram comigo, Escol, Aner e Mamre. Esses devem ter uma parte.
Bíblia Septuaginta. Gênesis, capítulo 15. Depois dessas coisas, o Senhor dirigiu a sua palavra a Abrão numa visão, dizendo-lhe: Não temas, Abrão. Eu te protejo com escudo. Tua recompensa será muito grande. Disse Abrão: Senhor, que me darás? Considerando que eu estou partindo sem ter um filho. Entretanto o filho de Mazeque, nascido em minha casa, Eliezer de Damasco, esse é o meu herdeiro. E disse mais Abrão: Eis que tu não me concedeste nenhuma semente, entretanto o meu servo, nascido em minha casa, deverá herdar de mim. Imediatamente ouviu-se a voz do Senhor, dizendo-lhe: Esse não será o teu herdeiro, porém aquele que sairá de ti, esse será o teu herdeiro. E levando-o para fora, falou-lhe: Olha agora para cima, para o céu e conta as estrelas, se fores capaz de numerá-las. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. Abrão creu em Deus, o que lhe foi imputado por justiça. E ele lhe disse: Eu sou o Deus que te tirou da terra dos caldeus, para dar-te esta terra em herança. Então ele perguntou-lhe: Soberano Senhor, como poderei saber que irei possuí-la? E ele disse: Toma para mim uma novilha em seu terceiro ano, uma cabra em seu terceiro ano, e um carneiro em seu terceiro ano, e uma pomba e um pombo. Tomou ele então todos esses e partiu-os pelo meio, colocando-os em frente uns dos outros, porém as aves ele não partiu. Aves desceram sobre os corpos, sobre as suas partes divididas. E Abrão sentou-se a vigiar. Ao pôr do sol um transe veio sobre Abrão, e eis que um grande terror sombrio caiu sobre ele. E foi dito a Abrão: Sabe com certeza, que a tua descendência será peregrina em uma terra que não a sua, e os escravizarão e afligirão, e os humilharão por 400 anos. Contudo, eu julgarei o povo a quem irão servir. E depois disso, virão para cá, com muitas posses. Tu, porém, partirás ao encontro de teus pais em paz, e serás sepultado em boa velhice. Na quarta geração eles irão voltar para cá. Pois os pecados dos amorreus ainda não estão preenchidos até agora. E quando o sol estava prestes a se pôr, apareceu uma chama e eis um fogo fumegante, e tochas de fogo que passaram entre as partes divididas. Naquele dia o Senhor fez um pacto com Abrão, dizendo: À tua semente darei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, e os quineus, os quenezeus, os cadmoneus, os heteus, os ferezeus, os refaíns, os amorreus, os cananeus, os heveus, os girgazeus e os jebuseus. Bíblia Septuaginta. Gênesis, capítulo 16. Sarai, mulher de Abrão, não lhe deu filhos. Entretanto, ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de engravidar. Procura, portanto, a minha serva, a fim de que eu possa ter filhos através dela. E Abrão ouviu a voz de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e a deu a Abrão, seu marido, como se fosse uma esposa para ele. Ele conheceu Agar e ela concebeu, e vendo que estava grávida, sua senhora pareceu desonrada diante dela. Então Sarai disse a Abrão: Fui injuriada por ti, pois eu dei a minha serva em teu seio, e quando vi que ela estava com a criança, fiquei desonrada perante ela. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que a tua serva está nas tuas mãos. Age com ela como parecer bem para ti. Então Sarai afligiu, e ela fugiu de sua presença. Mas um anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água, no deserto, a fonte no caminho de Sur. Disse-lhe o anjo do Senhor: Agar, serva de Sarai, donde vens e para onde vais? E ela respondeu: Estou fugindo da face de minha senhora, Sarai. Então o anjo do Senhor disse-lhe: Volta para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos.
E o anjo do Senhor disse para ela: Eu certamente multiplicarei a tua semente, a qual não será contada, por ser muito numerosa. E o anjo do Senhor lhe disse ainda: Eis que estás com uma criança e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor tem ouvido a tua humilhação. Será ele um homem selvagem, com as mãos contra todos, e as mãos de todos estarão contra ele. E morará na presença de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor Deus, que lhe falava: Tu és Deus que me vê. Pois ela disse: Eis que enxerguei claramente aquele que apareceu para mim. Por isso chamou ela fonte, fonte daquele a quem tenho visto claramente. Eis que essa se encontra entre Cádiz e Berede. Então Agar deu à luz um filho para Abrão, e Abrão pôs o nome de seu filho, que lhe dera Agar, Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Agar deu-lhe Ismael. Bíblia Septuaginta. Gênesis, capítulo 17. Abrão tinha já 99 anos de idade. E o Senhor apareceu a Abrão, e disse-lhe: Eu sou o teu Deus. Sê agradável diante de mim, e sê perfeito, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e multiplicar-te-ei. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e Deus lhe falou dizendo: Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de uma multidão de nações. O teu nome não será mais Abrão, porém teu nome será Abraão. Porque eu te fiz pai de muitas nações. Irei aumentar-te extraordinariamente, farei de ti nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança contigo e com a tua descendência depois de ti nas suas gerações, por aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência depois de ti. Eu darei a ti e à tua descendência depois de ti a terra onde és peregrino, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão. E eu serei o seu Deus. E disse Deus a Abraão: Também tu deverás plenamente guardar a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. E esta é a aliança que plenamente guardarás entre mim e vós, e entre mim e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações: todos os vossos homens serão circuncidados. Sereis circuncidados na carne do vosso prepúcio, e isso será o sinal de uma aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias será por vós circuncidado, todo homem nas vossas gerações, e também o servo nascido em casa, do que é comprado com dinheiro, cada filho de um estranho que não é da tua descendência. Aquele que é nascido em tua casa e o que é comprado com dinheiro certamente será circuncidado, e a minha aliança estará na vossa carne por aliança perpétua. O homem incircunciso, aquele que não tiver sido circuncidado na carne do seu prepúcio no 8º dia, aquela alma será exterminada da sua família, pois ele tem quebrado a minha aliança. E Deus disse a Abraão: Quanto a Sarai, tua mulher, seu nome não deverá ser mais Sarai, Sara será o seu nome. Eu a abençoarei, e dar-te-ei dela um filho, e o abençoarei, ele se tornará nações, e reis de nações deverão proceder dele. Abraão então caiu sobre o seu rosto e riu-se, e falou em seu coração, dizendo: Nascerá uma criança a quem é de 100 anos? Sara, que já tem 90 anos, ficará grávida? E Abraão disse a Deus: Que viva Ismael diante de ti. Então Deus disse a Abraão: Sim, eis que Sara, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Isaque, e eu estabelecerei a minha aliança com ele, uma aliança perpétua, para ser um Deus para ele e para a sua semente depois dele. E a respeito de Ismael, eis que eu te ouvi e o tenho abençoado, e irei aumentá-lo, e o multiplicarei extraordinariamente. 12 nações ele gerará. E dele farei uma grande nação. Contudo eu estabelecerei a minha aliança com Isaque, a quem Sara deverá carregar para ti nesta mesma estação, no próximo ano. E cessou de falar com ele. E Deus deixou Abraão. Então Abraão tomou seu filho Ismael, e todos os seus servos nascidos em sua casa, e todos aqueles que comprara com dinheiro, e todo o macho dos homens na sua casa, circuncidando os seus prepúcios, naquele mesmo dia, conforme Deus falara com ele. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio, e Ismael, seu filho,
tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. No transcorrer daquele dia Abraão foi circuncidado, assim como Ismael seu filho, e todos os homens de sua casa, tanto os nascidos em sua casa como os que haviam sido comprados com dinheiro das nações estrangeiras. Bíblia Septuaginta. Gênesis, capítulo 17. Abrão tinha já 99 anos de idade. E o Senhor apareceu a Abrão, e disse-lhe: Eu sou o teu Deus. Sê agradável diante de mim, e sê perfeito, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e multiplicar-te-ei. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e Deus lhe falou dizendo: Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de uma multidão de nações. O teu nome não será mais Abrão, porém teu nome será Abraão. Porque eu te fiz pai de muitas nações. Irei aumentar-te extraordinariamente, farei de ti nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança contigo e com a tua descendência depois de ti nas suas gerações, por aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência depois de ti. Eu darei a ti e à tua descendência depois de ti a terra onde és peregrino, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão. E eu serei o seu Deus. E disse Deus a Abraão: Também tu deverás plenamente guardar a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. E esta é a aliança que plenamente guardarás entre mim e vós, e entre mim e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações: todos os vossos homens serão circuncidados. Sereis circuncidados na carne do vosso prepúcio, e isso será o sinal de uma aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias será por vós circuncidado, todo homem nas vossas gerações, e também o servo nascido em casa, do que é comprado com dinheiro, cada filho de um estranho que não é da tua descendência. Aquele que é nascido em tua casa e o que é comprado com dinheiro certamente será circuncidado, e a minha aliança estará na vossa carne por aliança perpétua. O homem incircunciso, aquele que não tiver sido circuncidado na carne do seu prepúcio no 8º dia, aquela alma será exterminada da sua família, pois ele tem quebrado a minha aliança. E Deus disse a Abraão: Quanto a Sarai, tua mulher, seu nome não deverá ser mais Sarai, Sara será o seu nome. Eu a abençoarei, e dar-te-ei dela um filho, e o abençoarei, ele se tornará nações, e reis de nações deverão proceder dele. Abraão então caiu sobre o seu rosto e riu-se, e falou em seu coração, dizendo: Nascerá uma criança a quem é de 100 anos? Sara, que já tem 90 anos, ficará grávida? E Abraão disse a Deus: Que viva Ismael diante de ti. Então Deus disse a Abraão: Sim, eis que Sara, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Isaque, e eu estabelecerei a minha aliança com ele, uma aliança perpétua, para ser um Deus para ele e para a sua semente depois dele. E a respeito de Ismael, eis que eu te ouvi e o tenho abençoado, e irei aumentá-lo, e o multiplicarei extraordinariamente. 12 nações ele gerará. E dele farei uma grande nação. Contudo eu estabelecerei a minha aliança com Isaque, a quem Sara deverá carregar para ti nesta mesma estação, no próximo ano. E cessou de falar com ele. E Deus deixou Abraão. Então Abraão tomou seu filho Ismael, e todos os seus servos nascidos em sua casa, e todos aqueles que comprara com dinheiro, e todo o macho dos homens na sua casa, circuncidando os seus prepúcios, naquele mesmo dia, conforme Deus falara com ele. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio, e Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. No transcorrer daquele dia Abraão foi circuncidado, assim como Ismael seu filho, e todos os homens de sua casa, tanto os nascidos em sua casa como os que haviam sido comprados com dinheiro das nações estrangeiras. Bíblia Septuaginta. Gênesis, capítulo 18. E Deus lhe apareceu no carvalho de Manre, enquanto estava sentado na porta de sua tenda, ao meio-dia. Levantou ele os olhos, fixando-os, e eis que 3 homens estavam de pé diante dele,
e ao vê-los correu para encontrá-los, desde a porta de sua tenda inclinando-se à terra. E disse: Senhor, se verdadeiramente tenho achado graça aos teus olhos, não passes pelo teu servo. Permite que seja trazida água para lavar os vossos pés, e refrescai-vos debaixo da árvore. Trarei pão e comereis, e depois disso continuareis vossa viagem, após haverdes dela vos desviado, a fim de que o vosso servo vos refresque. E ele falou: Assim seja, conforme disseste. Abraão apressou-se para a tenda de Sara e disse-lhe: Vai depressa, e amassa 3 medidas de farinha e faze bolos. Então Abraão correu para as vacas, tomando um bezerro tenro e bom, e o deu ao seu servo e ele se apressou em prepará-lo. Tomou ainda manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e colocou-os perante eles, e comeram. E ele permanecia junto deles, debaixo da árvore. E perguntou-lhe ele: Onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu dizendo: Eis que está na tenda. Então disse-lhe: Eu retornarei a ti nesta mesma estação, e Sara, tua mulher, terá um filho. Mas Sara estava ouvindo à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos e avançados em dias, e o costume das mulheres havia cessado com Sara. E Sara riu-se, dizendo: Tal coisa ainda não aconteceu comigo até agora, e meu senhor já é velho. Então o Senhor disse a Abraão: Por que motivo Sara riu-se dizendo: Eu todavia de fato engravidarei? Pois estou velha. Haverá algo impossível para o Senhor? Neste mesmo tempo voltarei a ti, nesta estação, e Sara terá um filho. Porém Sara o negou, dizendo que não havia rido, pois ela estava com medo. Mas ele lhe disse: Não é assim. Com certeza tu riste. E os homens, tendo se levantado dali, olharam na direção de Sodoma e Gomorra. Abraão foi com eles, assistindo-os em sua jornada. E o Senhor disse: Devo esconder de Abraão meu servo as coisas que pretendo fazer? Eis que Abraão deverá tornar-se uma nação grande e populosa, e nele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu sei que ele irá instruir os seus filhos e a sua casa depois dele, e eles guardarão os caminhos do Senhor a fim de fazer justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão todas as coisas a respeito das quais ele lhe tem falado. E disse o Senhor: O clamor de Sodoma e Gomorra tem crescido para mim, e seus pecados são muito grandes. Irei, pois, descer e ver se de fato eles correspondem plenamente ao clamor que chega até mim, e se não for assim, que eu o saiba. Então os homens, tendo partido dali, vieram a Sodoma. Todavia Abraão ainda permanecia de pé diante do Senhor. E Abraão aproximou-se, dizendo: Destruirás o justo com o ímpio? E deverá ser o justo igual ao ímpio? Caso haja 50 justos na cidade, tu os destruirás? Não pouparias o lugar todo por causa dos 50 justos, se eles lá se encontrassem? De maneira alguma farias tal coisa, de modo a destruir o justo com o ímpio, para que o justo devesse ser como o ímpio, de maneira alguma. Tu que julgas o mundo inteiro, não farias justiça? E o Senhor disse: Se houver na cidade de Sodoma 50 justos, eu pouparei a cidade inteira e todo lugar, por causa deles. Então Abraão respondeu, dizendo: Agora eis que eu tenho começado a falar ao meu Senhor, eu que sou terra e cinza. Contudo, se os 50 justos devessem ser reduzidos a 45, destruirias toda a cidade por causa dos 5 a menos? E ele disse: Eu não irei destruí-los, se achar ali 45 justos. Todavia ele continuou ainda a falar-lhe, dizendo: Mas, e se não forem encontrados ali senão 40? E ele respondeu: Eu não irei destruí-los, por causa dos 40. Então Abraão disse: Acontecerá alguma coisa, Senhor, se eu dever falar ainda? E se não forem encontrados ali senão 30? E ele respondeu: Eu não irei destruí-los, por causa dos 30. Então ele disse: Uma vez que me foi permitido falar com o Senhor, e se não forem encontrados ali senão 20? E ele respondeu: Eu não irei destruí-los, se encontrar lá os 20. E ele disse:
haverá alguma coisa, Senhor, se eu ainda falar uma vez? Entretanto, e se forem encontrados ali somente 10? E ele disse: Eu não irei destruí-los por amor dos 10. Então o Senhor partiu, tendo acabado de falar com Abraão. E Abraão voltou para o seu lugar. Bíblia Septuaginta. Gênesis, capítulo 19. Vieram os 2 anjos para Sodoma à tarde. Ló estava sentado junto à porta de Sodoma, e tendo-os visto levantou-se para ir ao seu encontro, e adorou com o rosto no chão, dizendo: Ah, meus senhores, entrai na casa do vosso servo e descansai da viagem. Lavai vossos pés e levantando-vos no início da manhã, parti em vossa jornada. Mas eles disseram: Não. Porém iremos nos acomodar na rua. Contudo ele os constrangeu e concordaram com ele, entrando em sua casa. Preparou-lhes ele um festim e cozeram-se bolos ázimos, e eles comeram. Entretanto antes de irem dormir, os homens da cidade, os sodomitas cercaram a casa, jovens e velhos todo o povo. Chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde estão os homens que ficaram contigo esta noite? Traze-os fora a nós, para que possamos estar com eles. Então Ló saiu-lhes à varanda, fechou a porta atrás de si e disse-lhes: De maneira nenhuma, irmãos, não agireis de forma tão vil. Eis que eu tenho 2 filhas que ainda não conheceram nenhum homem. Irei trazê-las para vós. Usai-as como quiserdes, tão somente não façais mal a estes homens. Pois para evitar isso foi que eles vieram abrigar-se à sombra do meu telhado. Porém disseram-lhe: Alto lá! Vieste para peregrinar, serás também juiz? Agora então iremos tratar-te mal mais do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, adiantando-se para arrombar a porta. Então os homens estenderam as suas mãos e trouxeram Ló para eles na casa, e fecharam a porta da casa. E feriram os homens que estavam na porta da casa com cegueira, tanto aos pequenos como aos grandes, e eles ficaram cansados de procurar a porta. E os homens disseram a Ló: Tens aqui genros, filhos ou filhas? Ou se tens algum outro amigo na cidade, tira-os deste lugar, porque iremos destruí-lo. Pois o seu clamor levantou-se diante do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, os quais se tinham casado com as suas filhas, e disse-lhes: Levantai-vos e saí deste lugar, pois o Senhor está prestes a destruir a cidade. Todavia ele parecia aos seus genros estar falando loucamente. Porém quando amanheceu, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas, e segue adiante, para que também não sejas destruído junto com as iniquidades da cidade. Eles entretanto, ficaram sem saber o que fazer. Então os anjos pegaram na sua mão, na mão de sua esposa e nas mãos de suas 2 filhas. Porquanto o Senhor os poupara. E aconteceu quando os retiraram, que lhe disseram: Salva a tua própria vida como puderes, não te voltes a olhar o que ficar para trás nem em toda a região ao redor. Escapa para o monte, para que não sejas tu também tomado juntamente com eles. Então Ló disse-lhe: Eu imploro, Senhor, pois o teu servo achou mercê diante de ti, e tens engrandecido a tua justiça em tudo o que fazes, a fim de que a minha alma possa viver. Porque eu não serei capaz de escapar para a montanha, pois quem sabe lá a calamidade iria alcançar-me e morrerei. Eis que existe uma cidade, bastante próxima de mim para que eu possa fugir para lá, a qual é bem pequena e nela estarei preservado. Acaso não é pequena? E viverá a minha alma, graças a ti. Então disse-lhe ele: Eis que concordei contigo também sobre esta coisa, que não deverias subverter a cidade a respeito da qual falaste. Apressa-te portanto a fugir para ela, pois não poderei fazer nada até que chegues lá. Por isso, chamou o nome da cidade, Zoar. O sol ia subindo da terra, quando Ló entrou em Zoar. E o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo do Senhor, vindos do céu. Ele destruiu essas cidades e todo o seu território ao redor, junto com todos os que habitavam nas cidades,
e até mesmo as plantas que brotavam do chão. Entretanto a mulher de Ló olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal. Abraão se levantou cedo, para ir ao lugar onde tinha estado antes com o Senhor. Ele olhou na direção de Sodoma e Gomorra, para o país vizinho, olhou e eis que uma chama subia da terra, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu quando Deus destruiu todas as cidades da região em redor, que ele se lembrou de Abraão, tirando Ló do meio da destruição, quando o Senhor destruiu aquelas cidades em que Ló habitara. Ló subiu de Zoar e habitou na montanha, ele e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. Habitou numa caverna, e as suas 2 filhas com ele. Então a mais velha disse à menor: Nosso pai está velho e não há ninguém na terra que venha até nós, como é o costume em toda a terra. Vinde, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, e iremos levantar uma semente de nosso pai. Dessa forma, fizeram seu pai beber vinho naquela noite. E a mais velha entrou e deitou-se com seu pai naquela noite. Porém ele não soube de nada, nem quando foi dormir e nem quando se levantou. E aconteceu que no dia seguinte a mais velha disse à menor: Eis que eu dormi ontem à noite com nosso pai. Falo-emos beber vinho nesta noite também, e irás tu entrar e dormir com ele, e levantaremos uma descendência a nosso pai. Assim, fizeram beber vinho a seu pai naquela noite também, e a mais nova entrou e dormiu com o seu pai, mas ele não soube de nada, nem quando foi dormir e nem quando se levantou. E as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai. A mais velha teve um filho e chamou-lhe Moabe, dizendo: Ele é de meu pai. Esse é o pai dos Moabitas, até ao presente dia. A mais jovem também teve um filho, e chamou o seu nome Amon, dizendo: Ele é filho de minha família. Esse é o pai dos Amonitas, até o dia de hoje. Bíblia Septuaginta. Gênesis, capítulo 20. Abraão partiu dali para o sul do país, habitando entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E Abraão disse a respeito de Sara, sua esposa: Ela é minha irmã. Porque temia dizer: É minha esposa, para que os homens da cidade não quisessem a qualquer momento matá-lo por causa dela. Então Abimeleque, rei de Gerar, enviou seus homens, que tomaram Sara. E Deus veio a Abimeleque durante a noite no sono, dizendo-lhe: Eis que morrerás por causa da mulher que tomaste, porquanto ela tem vivido com o seu marido. Porém Abimeleque ainda não havia tocado nela, e disse: Senhor, irás destruir uma nação justa e que peca sem saber? Não me disse ele: É minha irmã? E não disse ela a mim: É meu irmão? Com um coração puro e na justiça das minhas mãos foi que fiz isso. Então Deus disse-lhe no sono: Sim, eu sabia que fizeste isso com um coração puro, e poupei-te, de modo que não pecasses contra mim, pois não te permiti tocá-la. Porém agora, devolve ao homem a sua mulher, porque ele é um profeta e intercederá por ti, e viverás. Todavia, se não quiseres devolvê-la para ele, sabe que morrerás e todos os teus. E levantou-se Abimeleque de manhã cedo, chamou seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos. E todos os homens foram possuídos de grande temor. Abimeleque mandou chamar Abraão e disse-lhe: Que é isto que fizeste para nós? Cometemos algum pecado contra ti, que fizeste vir sobre mim e sobre o meu reino tamanho pecado? Tu tens feito comigo uma coisa a qual ninguém deveria fazer. E Abimeleque disse a Abraão: Que viste em mim para que fizesses isso? Abraão respondeu-lhe: Foi porque eu disse: Certamente não há adoração de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha esposa. Porque realmente, ela é minha irmã por meu pai, mas não por minha mãe, e tornou-se minha esposa. E aconteceu quando Deus me levou para fora da casa de meu pai, que eu disse a ela: Assim me farás justiça, em todos os lugares nos quais entrarmos, dirás de mim: Ele é meu irmão. Então tomou Abimeleque 1000 peças de prata, ovelhas e bezerros, servos e servas, e deu-os a Abraão, e devolveu a ele Sara, sua esposa. E Abimeleque disse a Abraão: Eis que a minha terra está diante de ti, habita onde te for agradável. E a Sara, ele disse:
Eis que tenho dado a teu irmão 1.000 moedas de prata, essas devem ser para ti, como o preço da tua beleza, e para todas as mulheres contigo. E sejam sinceras em todas as coisas. Então Abraão orou a Deus, e Deus sarou a Abimeleque e a sua esposa, a seus servos e as suas mulheres, e elas tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado, desde o interior, cada ventre na casa de Abimeleque, por causa de Sara, esposa de Abraão.